estar aqui trazendo a mensagem do Senhor. Estenda tuas mãos para cá, glória a Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, usa o teu servo com a tua palavra. Usa, meu Pai, a boca do teu servo, que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Levante as duas mãos acima da tua cabeça. Receba o homem de Deus com bastante palmas que glorifica o Senhor. Que Deus te use, meu querido. Graças a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Eu agradeço primeiramente a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço a vida do pastor Roberto Silva, em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. A missionária, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E agradeço também aos irmãos por nos recepcionarem. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês de forma poderosa, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, você que a tem, Romanos capítulo 12, verso 1 para a nossa meditação. Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma. Romanos capítulo 12, verso 1. Aleluias. Que a Deus seja dada a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Amém? A Nova Jerusalém de Cristo ainda é um ministério pentecostal. Amém, queridos? Então você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Desde o momento que eu entrei, que eu subi neste altar aqui, eu tenho sentido a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos falar acerca do sacrifício que Deus aceita. Repita comigo: o sacrifício que Deus aceita. Vamos falar com voz de valente, vencedor e vencedora. O sacrifício que Deus aceita. Amém? Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, fale conosco, meu Pai, através da tua santa palavra. Meu Deus, não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos, Senhor. Exorta, edifica, consola, mas fala conosco, meu Pai. Eu oro para que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Leva cativo mente e entendimento à obediência da palavra de Cristo, meu Pai. Que o nosso entendimento esteja voltado para o trono da graça, que os nossos olhos estejam em Ti, que nós, meu Pai amado, tendo olhos vejamos, Senhor, tendo ouvidos possamos ouvir, tendo coração possamos perceber a presença do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tenha, Senhor da glória, liberdade na pessoa bendita do Teu Espírito Santo, para trabalhar em cada mente, em cada vida e em cada coração, livrando, guardando, protegendo, Senhor, libertando, meu Deus e meu Pai, curando no período da palavra. Oriam declama alabarasterian declama alabaracébia. Toma, meu Deus, o teu lugar de honra. Fala conosco, meu Pai. Derrama sobre nós graça. Ser conosco, permaneça conosco. Eu oro para que todo sofisma, todo principado, potestade, cadeias infernais sejam quebrados, repreendidos,
em nome de Jesus, meu Pai. Assim como os teus que aqui estão, Senhor da glória, meu Deus, eu oro para que o Senhor alcance também aqueles que não puderam vir, aqueles que talvez estejam a caminho, e aqueles, meu Pai amado, que são familiares dos teus servos, Senhor. Tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, tu és aquele que trabalha aqui, Senhor da glória, de forma completa, e é o Deus também que trabalha, meu Deus, nos nossos lares. Abençoa, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se assente aí, você que pode, glorifique ao Senhor. Pode aplaudir. Se é para Jesus, tem que ser com alegria. Oh, glória a Deus. Repita comigo: meu Deus, Ele é fiel. Quem crê na fidelidade do Senhor aqui, diga glória a Deus. Repita comigo: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Repita: Espírito Santo, unge a minha mente, o meu coração, para que eu possa entender, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique na liberdade para glorificar o Senhor. Fique na liberdade para engrandecer ao nosso Deus. Queridos, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele é quem o escreveu, obviamente. E o apóstolo Paulo aqui, ele está tratando acerca da nova vida, ou novidade de vida. E no versículo que nós lemos, ele está falando acerca do sacrifício que nós devemos apresentar, oferecer, dar ao Senhor. E o versículo que nós lemos, o texto que nós lemos, faz parte de um contexto em que o apóstolo Paulo, ele já vem trabalhando acerca da justificação pela fé, acerca da pessoa do Espírito Santo, da fé em si, acerca do Evangelho do Senhor. E a proposta do Evangelho, queridos irmãos, é a entrega. A proposta do Evangelho é que nós o aceitemos de bom grado, assim como ele é, simples e verdadeiro. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele nos apresenta a forma como nós devemos apresentar a nossa vida a esta proposta do Evangelho. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo testificou dizendo, em Mateus capítulo 16, salvo engano, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele propõe tais coisas, ele está requerendo de mim, requerendo de você uma oferta de sacrifício voluntária a ele, isto é, a minha vida apresentada diante dele. Eu aceito a proposta do Evangelho, e quando eu faço isto, eu estou abraçando aquilo que Jesus Cristo me outorgou, me autorizou, me deu na dispensação da sua graça. Quem me entende, diga glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: quem quiser vir após mim, repita comigo, quem quiser vir após mim, repita comigo, é uma escolha e não uma imposição. Jesus Cristo, ele não impõe nada a ninguém, pelo contrário, ele deixa a cada um de nós na liberdade para nós abraçarmos ou não. Mas Jesus Cristo deixa bem claro: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achá-la-á. Então a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, ela está de fato entregue ao domínio, ao controle do Senhor. Quando nós observamos o capítulo de número 1 de Romanos 1, o apóstolo Paulo, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Repita comigo: servo, chamado, separado. Olha só,
O apóstolo Paulo, ele já está nos apresentando, já no início desta carta, pastor Roberto Silva, aquilo que nós devemos, ou a forma pela qual nós devemos apresentar o nosso sacrifício a Deus, isto é, sendo servo de Jesus Cristo, aceitando ao seu chamado, obedecendo à vocação, obedecendo à vontade e o querer do Senhor. Certa feita, alguns discípulos, acredito eu que tenha sido Pedro, a Bíblia diz que ele foi até Jesus, após Jesus falar a um jovem rico ou a um príncipe, porque este príncipe havia ido até Jesus e perguntado: mestre, ou bom mestre, como eu hei de herdar a salvação, como eu posso ser salvo? E Jesus Cristo disse a ele: guardastes todos os mandamentos? E ele respondeu: todos eles tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha meninice. A palavra do Senhor declara, dizendo então que Jesus Cristo, olhando para ele, admirado, e ele disse a ele: queres ser perfeito? Vende tudo quanto tem e dá aos pobres. E quando Jesus ele chama aquele jovem para essa responsabilidade, ele está mostrando aquele jovem e mostrando também a nós pelo Espírito nessa noite. Quem crê que o Espírito Santo está aqui, diga glória a Deus. Ele está nos apresentando, queridos irmãos, aonde está o nosso coração. E Jesus já havia trabalhado isso no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo de número 6, Jesus Cristo diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque aquilo que eu ofereço ao Senhor, aquilo que eu apresento ao Senhor, aquilo que eu entrego ao Senhor, como vida, como adoração, como entrega total, não fala sobre aquilo que está nas minhas mãos, visível, tangível, palpável, não. Aquilo que eu ofereço ao Senhor fala do exterior, fala não do exterior, mas do interior, daquilo que está dentro. Quando o Senhor ele recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, o Senhor não faz por aquilo que está nas mãos de Abel, nem tampouco faz por aquilo que está nas mãos de Caim. O Senhor faz por causa daquilo que está no coração. O Senhor, o Espírito Santo, através de João, em sua primeira carta, no capítulo 3, salvo engano, versículo de número 13, ele diz que o coração de Caim era do maligno. Então, aquilo que eu ofereço a Deus, fala muito daquilo que está aqui dentro do meu coração. Quem me entende aí, diga glória a Deus. Aleluia. Aquilo que está aqui, queridos irmãos e irmãs, é exposto do lado de fora. Tanto é que Jesus Cristo disse que a lâmpada do meu corpo são os meus olhos, de sorte que se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem mau, todo o meu corpo será tenebroso. E se a luz que em mim há são trevas, quão tenebrosas trevas serão. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo também, na mesma linha de pensamento, ele disse em Mateus capítulo 6 também: não podeis servir a dois senhores. Quantos senhores? Dois senhores. Ou porque nós vamos agradar um e desagradar ao outro, amar a um, aborrecer ou odiar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, a luxúria. O Senhor ele está ensinando e ele está nos dando, queridos irmãos e irmãs, uma receita de como nós devemos servi-lo em espírito e em verdade, buscando agradá-lo, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Como nós devemos nos dedicar a ele, esta é a questão. Quando Caim ele tem a sua oferta rejeitada por Deus, é porque aquilo que ele oferece ao Senhor, ele oferece porque ele achou por bem oferecer daquela maneira, ele achou por bem oferecer daquele jeito. Mas a palavra de Deus não me é apresentada, ou não me apresenta uma forma de apresentar ao Senhor, aleluias,
não me apresenta uma forma de me apresentar ao Senhor um sacrifício à minha maneira, do meu jeito, a minha forma. Está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo de número 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então não é a minha razão, não é o meu jeito, não é a minha vontade, não é o meu querer, é o querer de Deus, é o querer de outrem. Quando o apóstolo Paulo diz que ele é chamado, e ele é chamado servo de Jesus, chamado servo de... Então a vontade é do seu Senhor, a vontade é daquele que está o chamando, a vontade é daquele que está o vocacionando. Então não é do meu jeito, não é a minha maneira, não é a minha forma. É por isso que você não vê João apavorado dentro do cárcere, por causa da morte que está à espreita, tentando matar. Porque ele está prestes, como o apóstolo Paulo também foi, em 2 Timóteo capítulo 4, oferecido como libação, foi decapitado. Ambos, o apóstolo Paulo como o profeta João, em nenhum deles você encontra preocupação, porque a vida deles é uma oferta a Deus. Portanto, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. É Ele quem está no controle, é Ele o meu Senhor, Ele é o meu dono, sou dele servo. É Ele aquele quem conduz o barco, aquele que conduz a embarcação, aquele quem dirige os passos, aquele quem direciona a minha vida. Está escrito, queridos, nos Salmos, que boa é aos olhos do Senhor. Olha só, boa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor está dizendo que a morte dos seus santos para Ele é um sacrifício agradável às suas narinas, aos seus olhos. Ele não desagrada-se quando um homem, servo seu, tomba na morte. O desagrado do Senhor seria se este tal homem de Deus ou tal mulher de Deus houvesse se desviado, apostatado, deixado a proposta do evangelho. Mas caso contrário, se ele tomba na morte, mas ele tomba adorando, ele tomba glorificando, ele tomba engrandecendo, não é uma oferta que foi lançada fora, rejeitada, não, mas é uma oferta que foi aceita, uma oferta que foi aprazível aos olhos do Senhor, agradável aos olhos do Senhor. Quem me entende, diga glória a Deus. Em quem eu posso me espelhar, evangelista Jean, para que eu ofereça uma oferta de sacrifício verdadeira? Em quem eu poderia me espelhar? Quem seria o modelo perfeito? Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 1, versículo de número 29, lá está João, o profeta, ministrando, batizando nas águas aqueles que desejavam a proposta do reino. E a proposta do reino, queridos irmãos e irmãs, vinham pelo pressuposto de uma pregação de confronto. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quer entrar no reino, se arrependa. Quer fazer parte do reino do qual o rei é o Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo também assim o é? Então arrependa-se dos seus pecados, converta-se genuinamente ao Senhor. E lá vem Jesus, nas palavras do pastor Elcio de Assis, o cordeiro entre as víboras. Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, andando, vindo na direção do seu precursor, daquele que prepara o caminho. Ele olha para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Por que cordeiro? Porque ele é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que tem a sua vida, mas a sua vida não pertence a ele mesmo. Ele olha para Pilatos e disse: eu tenho o poder para dar e também tenho o poder para tornar a tomar, porque este mandamento recebi do meu Pai, louvado seja Deus. Então a minha vida, Jesus dizendo, não é minha, a minha vida pertence ao Pai, os desígnios é do Pai, a vontade é do Pai. Certa feita os discípulos encontram Jesus conversando com a mulher samaritana em João capítulo 4, e ninguém pergunta, mas quando ela se ausenta, quando ela deixa o cântaro e sai cheia, a palavra, e por que ela sai cheia? Porque aquilo que precisava ser cheio não era o cântaro,
cântaro, era a vida dela, porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, não são as nossas necessidades que são supridas, é a nossa vida que é preenchida, é a nossa vida que é impactada, é a nossa vida, porque o que me choca no texto, queridos irmãos e irmãs, não é a água que está no poço, é a água que é oferecida pela fonte de água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, a Bíblia diz que eles olham para Jesus, vendo a mulher ir embora, e perguntam ou oferecem ao Senhor Jesus, aleluia, algo para comer. E Jesus Cristo responde a eles dessa maneira, missionária Neuza. Ele diz para eles dessa maneira: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a comida terrena não me é aprazível, mas a vontade do Senhor me é aprazível, me é agradável. A comida dessa terra não é agradável. Foi isso mesmo que ele disse à mulher samaritana alguns versos atrás: mulher, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque esta lhe fará uma fonte a jorrar água que salte para a vida e vida eterna. Levante as suas mãos para os céus, deixa eu profetizar na sua vida. Erian declama alabarasterian declama alabaracébia. Se você é de fé, creia e receba esta palavra. O Senhor me autoriza a profetizar. Você não veio aqui por causa do homem, você não veio aqui por causa da boa palavra, você veio aqui por causa de Cristo Jesus, da água viva que é o Espírito Santo de Deus. Beba desta água, alimente-se daquilo que eu, o Senhor, tenho preparado para a sua vida. Quem pode glorifica, quem pode exalta, quem isto, Erian declama alabarasterian declama alabaracébia, Orian declama alabarasúbia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor declara dizendo que lá vem Jesus andando na direção de João, e ele vai passar pelas águas do batismo. João opunha-se-lhe a ele e dizia: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Porquê que Jesus, ele não esperneia com o Pai, ele não briga com o Pai dizendo: eu não sou pecador, não preciso passar pelo processo de humilhação, aleluia, de ser batizado. Porque a quem pensa que Jesus tenha sido humilhado apenas quando foi gerado no ventre, quando nasceu, ou quando estava no jardim do Getsêmani, ou na cruz do Calvário, também, mas Jesus também se humilhou quando ele desceu as águas do batismo. Quando ele desce as águas do batismo, João olha para ele e pergunta, ou diz: eu careço ser batizado por ti, Jesus, e vens tu a mim? Como quem diz, pecador na história, dentro deste rio aqui, Jordão, não é você, sou eu. Pecador na história aqui, Jesus, não é o Senhor, sou eu. Quem carece de ser batizado sou eu, não o Senhor. João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus, porque sacrifício que é sacrifício verdadeiro, vivo, santo e agradável ao Senhor, e que nós ofereçamos em culto racional, louvado seja Deus. Sacrifício verdadeiro não esperneia, sacrifício verdadeiro não questiona, sacrifício verdadeiro apenas se lança, apenas adora, apenas obedece. Ele não quer saber se vai agradar a terceiros, ele só obedece à vontade do Pai, louvado seja Deus. E quando ele é emergido, quando ele é submergido, a palavra do Senhor declara dizendo, queridos irmãos e irmãs, que ele vê os céus abertos e ouve uma voz, e a voz não é: este é o meu filho amado, em quem eu não tenho prazer. Não, a voz é esta: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A oferta já está sendo oferecida, louvado seja Deus, aleluia. Quer saber em quem se espelhar? Jesus Cristo de Nazaré. Ele não merecia passar pelo que passou, mas passou. E por que ele passou? Por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados. Aquele que a vida entregou-se à morte para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Oriam declama alabarasterian declama alabaracébia. Quem pode glorificar, quem pode exaltar, quem pode engrandecer o nome santo do Senhor? Isso, se as palmas são para ele, tem que ser com alegria. Louvado seja Deus. Repita comigo: meu Deus, ele é fiel
Diga graças a Deus. Aleluias. Jesus Cristo passou pelas águas, e aquilo que ele vai enfrentar, queridos irmãos e irmãs, é de longe, queridos irmãos e irmãs, aleluia, é de longe de se comparar com aquilo que ele ouve dentro daquele rio chamado Jordão, porque ele ouve que o Pai agrada-se dele, que o Pai tem ele como filho, mas o Pai, pelo seu Espírito Santo, conduz Jesus para o deserto, porque sacrifício, queridos irmãos, que é sacrifício, precisa doer na minha carne. Sacrifício que é sacrifício, precisa doer no meu corpo. Sacrifício que é sacrifício verdadeiro, precisa provocar em mim, queridos irmãos e irmãs, algo que me constranja, algo que me tire o fôlego por alguns momentos, algo que me tire, aleluia, ou que me frustre por algumas horas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Não pense você que sacrifício verdadeiro, louvado seja Deus, aleluia, vai deixar você confortável. Muito pelo contrário, o sacrifício verdadeiro traz um desconforto muito grande. Louvado seja Deus. O Senhor se dirigiu ao profeta Elias e o Senhor disse: Elias, vai Elias, confronta. Mas quem, Deus? Acabe. Mas quem Acabe? Se casou com Jezabel, mulher perversa. Não, Deus, me deixa aqui, aleluia, em Tisbe, me deixa aqui acomodado, me deixa aqui do jeito que eu estou. Não, aleluia, levanta e vai contra ele. Com a palavra que está na boca de Elias: não haverá orvalho nem chuva sobre a terra, porque a sua vida é um constante sacrifício. Se não, vejamos Romanos capítulo de número 8, o apóstolo Paulo testificou dizendo à igreja de Roma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 8, versículo de número 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não poupou o seu próprio, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos ou os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Coisas, quem tentará acusação contra os eleitos ou os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paremos por aqui, aleluia. Talvez existem pessoas aqui que estão preocupadas com aqueles que o acusam, preocupadas com o pensar do próximo, preocupada com o vizinho da direita, da esquerda. O que vai pensar fulano, o que vai pensar Beltrano, da minha adoração oferecida ao Senhor. Filho, filha, a nossa vida, ou nós não estamos aqui por causa de fulano, Beltrano que nos cerca, não. Nós estamos aqui porque Jesus morreu. Não foi fulano, não foi Beltrano, foi Jesus que se entregou por você e antes ressuscitou e está à destra, à direita de Deus e também intercede por você. Aleluia. Quem nos separará, aleluia, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Partindo do pressuposto, versículo 35 de Romanos capítulo de número 8, nós entendemos que a oferta de sacrifício, ela precisa ser penalizada, ela precisa ser esmagada. É por isso que na proposta de Isaías capítulo 53, aprove, agradou a Deus o Pai fazer Jesus enfermar. E como que Jesus Cristo, oferta viva, ele enfermou-se, não apenas na cruz, mas começou no jardim do Getsêmani, a azeitona para produzir o verdadeiro e puro azeite, a dízima para o Senhor. Ele então, queridos irmãos, teve que ser esmagado. Ele suou grandes gotas de sangue até, queridos irmãos, que escorresse e caísse sobre a terra. Lá estava o meu Senhor, lá estava o seu Senhor, lá estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chorando em lágrimas, dizendo: Pai, ou Papai, se possível, aparta de mim este cálice. E receba essa palavra para a sua vida, querido
queridos irmãos e irmãs, aleluia. Romanos capítulo de número 8, Gálatas capítulo 3, salvo engano, o apóstolo Paulo testificou dizendo que nós recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Foi ali no jardim do Getsêmani, foi ali quando os discípulos disseram também para Jesus, em Mateus capítulo de número 6, aleluia, e em Lucas capítulo 11, Senhor, ensina-nos a orar. Quando vocês forem orar, direis Pai, aleluia. E ele está clamando ao Pai também no jardim do Getsêmani. Mateus capítulo de número 26, se possível, aparta de mim este cálice. Deixa eu falar com você uma coisa, você não está desamparado, você não está desamparada quando você dobra o seu joelho, quando você fala com o Pai, quando você chora diante da presença dele. Tem um Pai que vela por você, tem um Pai que olha por você, tem um Pai que dirige a sua caminhada, tem um Pai que conduz a sua vida. Quem recebe isso só é filho, só quem é filho e filha vai receber esta palavra. Quem tem palma, tem palma. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem dê glória, aleluia, dê glória e glorifique ao Senhor. Repita comigo: a minha vida é uma oferta de sacrifício ao Senhor. Diga glória a Deus. Eu estou dizendo a você, queridos irmãos e irmãs, quem ou em quem nós devemos nos espelhar. Só alguém no naipe, na estirpe, no modelo de Jesus, para que eu possa me espelhar. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E é interessante nós falarmos em espelho, queridos, porque o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo de número 12, no versículo de número 2, ele diz como eu e você devemos nos portar, com quem nós devemos nos espelhar. No versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Então quer dizer que só tem sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor se houver mente transformada, se houver novidade de vida, se houver sacrifício perfeito, queridos irmãos e irmãs. Ou não haverá sacrifício perfeito sem antes ter uma vida de transformação. Aleluia. Quer, queridos irmãos, oferecer o verdadeiro, o puro, o vivo, santo e agradável sacrifício ao Senhor? Então viva uma vida de transformação contínua. Nasça todos os dias, se arrependa todos os dias, se entregue todos os dias, busque a Ele todos os dias. Não ame a este mundo, nem tampouco o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus. Cadê os que fazem a vontade do Senhor? Eriam declama alabaracébia. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Quem pode glorificar o nome santo do Senhor? Quem pode exaltá-lo? Quem pode magnificar? Oriam declama alabarasteriam declama alabaracébia. Repita comigo: Senhor Jesus, aceite a minha oferta de sacrifício. Diga graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, Ele está sendo esmagado no jardim do Getsêmani. E quem está o esmagando é o próprio Deus, é o próprio Pai. Ele parte dali e vai agora sendo preso, aleluia. Ele é julgado por Anás e Caifás, é esbofeteado, é cuspido, aleluia. Ele é totalmente humilhado. Jesus Cristo está diante daqueles que o flagelam. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus Cristo não é dono de si mesmo. Repita comigo: a oferta verdadeira não é dona de si mesma. Diga glória a Deus. Jesus Cristo está sendo conduzido como um cordeiro que é levado para o matadouro. Louvado seja Deus. E a minha, a sua vida é a minha vida, as nossas vidas é assim. Romanos capítulo de número 8, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos entregues à morte todo
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele, ou por amor daquele que nos amou, porque estou certo de que, aleluia, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, aleluia, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo como cordeiro, aleluia, como ovelha muda que é levada pelos seus, aleluia, pelos seus algozes para o matadouro. E o interessante é que Isaías ele afirma, e Jesus Cristo ele faz aquilo que Isaías afirmou, porque Jesus ele é uma ovelha muda, ele é uma ovelha, ele não esperneia, ele não questiona a vontade do Senhor. Será que é assim mesmo? Será que o Pai está comigo? Não, ele obedece à risca da palavra do Senhor. Ele é tirado da casa de Anás e Caifás, ou do sinédrio, é conduzido até Herodes. Herodes manda ele até Pilatos, e assim por diante, aleluia. E a palavra do Senhor declara dizendo que em Pilatos manda açoitá-lo, queridos irmãos e irmãs. Lá está Jesus sendo flagelado, lá está Jesus sendo açoitado em extremo, lá está Jesus totalmente despido, aleluia, o seu corpo pela frente açoitado, as suas costas são açoitadas. Eles maltrataram o nosso Senhor Jesus Cristo, e entenda, ele ainda é o cordeiro, ele ainda é a oferta, ele ainda é o sacrifício vivo, louvado seja Deus, aleluia. Mas só que ele precisava morrer para que eu e você tivéssemos vida, diga glória a Deus, aleluia. Então a humilhação do cordeiro, aleluia, não chegou ao seu extremo, não. A Bíblia diz, queridos irmãos e irmãs, que eles escarnecem dele, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, e você conhece a história, aleluia. Pega uma cana, coloca na sua mão e batem nele com aquela cana, e dizem: salve ao rei dos judeus. Mas mal sabiam que aquele ao qual estavam zombando, escarnecendo, naquele grande dia voltará sentado, aleluia, em um cavalo branco, aleluia, para julgar todos aqueles que flagelaram a ele. Apocalipse capítulo 1 está escrito: até mesmo aos olhos daqueles que o traspassaram verão a ele, louvado seja Deus. Levante as suas mãos, querido. Talvez você está sendo injustiçado, perseguido, mas o Senhor ele diz, conforme está escrito em Provérbios, conforme está escrito na carta aos Hebreus, está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança, eu mesmo a retribuirei, diz o Senhor dos exércitos. Porque quem peleja por mim e por você é aquele que desceu na terra, em 2 Crônicas capítulo 20, e disse: nesta peleja, rei Josafá, não tereis que pelejar, eu compro esta guerra, eu compro. Eriam declama alabaracébia, quem pode glorifica, quem pode exalte, oh aleluia, aleluias. Repita comigo: meu Deus se entregou como oferta viva. Repita comigo: e eu também preciso me entregar como oferta viva. Glória a Deus, aleluia. E esta é a proposta de Mateus capítulo 16. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após, aleluia, porque eu tenho que seguir as pisaduras dele, louvado seja Deus, aleluia. Aí a mente de muitos por aí afora, religiosos, louvado seja Deus, não vão entender a proposta do verdadeiro evangelho, que são as boas novas do Senhor. Porque o evangelho não está apenas no receber, o evangelho está no dar. É por isso que o Senhor, aleluia, ele havia dito, e o apóstolo Paulo testificou em Atos dos Apóstolos, que Jesus Cristo disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, louvado seja Deus, aleluia. E essa é a vida do verdadeiro ofertante, ou da verdadeira oferta, diga glória a Deus.
está em dar, está em se oferecer diante do seu Senhor. Louvado seja Deus. É por isso que o salmista Davi, ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais ou tudo fará. Deleita-te também no Senhor, ele concederá os desejos do teu coração. Mas só que o problema é que nós invertemos, aleluia. Nós queremos o deleite, mas não queremos a entrega. Nós queremos o deleite e nós não queremos nos entregar, nos lançar em obediência ao Senhor. Quem quer deleite aqui, diga glória a Deus. É necessário entrega, é necessário renúncia, é necessário se lançar diante da presença do Senhor. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E é interessante a proposta, queridos irmãos, de Jesus. Eu já parto para o encerramento a partir daqui. É interessante a proposta do Evangelho em demonstrar e em mostrar que Jesus Cristo, ele caminhou, queridos irmãos e irmãs, todos os processos que todos aqueles sacrifícios litúrgicos do Antigo Testamento, aleluia, também eram oferecidos, porque Jesus, pastor Roberto Silva, ele foi levado, louvado seja Deus, ao sacerdote e ao sumo sacerdote, como aos sacrifícios do Antigo Testamento. Passou Jesus pelos levitas, louvado seja Deus, examinaram Jesus, aleluia, fizeram de tudo com Jesus, viraram Jesus, aleluia, em outras palavras, aleluia, conjecturando de ponta cabeça, louvado seja Deus, aleluia, escarneceram, humilharam naquele que seria oferecido como oferta. E o interessante, queridos irmãos e irmãs, é aquele que está oferecendo oferta. Quem está oferecendo oferta não é João, quem está oferecendo oferta não é Paulo, quem está oferecendo oferta é o próprio Pai. E Jesus Cristo disse em João capítulo 3 versículo 16, voltando o verso de número 14, ele disse: assim como Moisés, ele levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A oferta está sendo oferecida pelo Pai, porque o Pai, queridos irmãos e irmãs, ele ama aqueles, aleluia, louvado seja Deus, que serão cobridos, expiados por esta oferta. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. A oferta vai ser espargida, a oferta vai ser oferecida. Em cima da arca da aliança havia a tampa do propiciatório, e sobre ela era lançado, queridos irmãos e irmãs, o sangue, aleluia, da oferta oferecida. E o Pai vai oferecer o seu próprio Filho para que este sangue expie a todos os pecados da raça humana. 1 João capítulo de número 1 está escrito no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Capítulo 2 verso 1 e 2 está escrito: meus filhinhos, aleluia, isto vos digo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual nos perdoará não apenas a nós, mas também a todo mundo. Queridos irmãos e irmãs, quem aceita a proposta do Evangelho e abraça essa proposta de corpo, alma e espírito, oferecendo-se como oferta viva, como fez Jesus na cruz do Calvário, este será aceito pelo Senhor. Provérbios está escrito, queridos irmãos e irmãs, que o quem cobra suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. Quer alcançar de Deus misericórdia? Então confesse ao Senhor, se entregue ao Senhor, se lance ao Senhor, busque ao Senhor. Está escrito: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quem pode aplaudir, quem pode glorificar? Oh, aleluias. Se coloque sobre os seus pés, se coloque de pé, aleluias, louvado seja Deus. Orião declama alabarasterião declama alabaracébia. Repita comigo: meu Deus
Ele é maravilhoso. Diga glória a Deus. E a maravilha de Deus, queridos irmãos e irmãs, está em ter entregado Deus, o seu Filho, a esta humanidade. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, que nós éramos inimigos de Deus, aleluia, nós éramos fracos. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas eis o Filho Jesus, que é o resgate, eis o sangue de Cristo, que é a moeda de compra para resgatar, para redimir, para salvar a humanidade perdida. E nós estamos nesta noite, queridos irmãos e irmãs, aleluia, no culto da intimidade, e o sangue vai tocar a sua vida. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré, ele te toca. O sangue do Cordeiro, ele toca a sua casa, ele toca a sua família. Levante as mãos para os céus, aleluia. Eu quero orar com você por alguns instantes. Eriam declama labarasteriam declama labaracébia. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor chacoalhe a este crente, para que o Senhor chacoalhe, meu Pai, a este irmão, a esta irmã, Senhor da glória. E como sinal de que a tua presença de fato aqui está, meu Deus, derrama, Senhor, do azeite, meu Pai amado, que desce do mais alto céu sobre esta vida, esta pessoa que precisa de renovo, esta pessoa que está em constante renovo, mas precisa ser tocada, alcançada, agraciada pela tua presença. Sinta ele te tocando com graça, sinta ele te alcançando com poder e autoridade. O sangue dele foi vertido por você, o sangue dele foi vertido pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Deixe esse sangue te tocar, deixe esse sangue te alcançar. Eriam declama alabarasteriam declama alabaracébia. Oriam declama alabarasteriam declama alabaracébia. Aquele que é Cristo foi esmagado no jardim do Getsêmani, foi esmagado na cruz do Calvário, aleluia, para que em Atos 2 o azeite puro e verdadeiro pudesse ser derramado. Então receba deste azeite, que é o Espírito Santo, em extensiva Espírito Santo, receba graça, poder e autoridade, e sinta a presença dele. Eriam declama alabarasteriam declama alabaracébia. Eu vejo os céus abertos, aleluia, e o azeite de Deus descendo, ó. Eriam declama alabaracébia. A unção de Deus te revestindo, a autoridade de Deus te revestindo, te capacitando. Bolas de fogo explodindo no alto da cabeça de crentes aqui. Eriam declama alabaracébia. E o Senhor me autoriza a profetizar. Receba da minha unção, ó. Receba da minha presença, receba da minha graça, receba da minha unção, receba do meu renovo. Receba do azeite que desce do céu. Oriam declama alabarasteriam declama alabaracébia. Receba da presença daquele que é poderoso e fiel para nos abençoar. Quem pode glorifique ao Senhor, quem pode exalte, aplaude em nome de Jesus Cristo. Repita comigo: meu Deus, ele é fiel. Graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido.